O Fed, Banco Central norte-americano, decidiu manter a taxa básica de juros dos Estados Unidos. Como esperado pelo mercado financeiro, a taxa permanece entre 5,25% a 5,5% ao ano. De acordo com o boletim divulgado pelo Comitê Federal de Mercado Aberto, essa manutenção está relacionada ao patamar elevado da inflação e à perspectiva econômica incerta no país. Com esses juros elevados nos Estados Unidos, mercados emergentes como o brasileiro são diretamente afetados, já que os investidores ficam atraídos pelas possibilidades de lucro, tirando assim os recursos de locais que apresentam um maior risco. As taxas americanas em alta também resultam em enfraquecimento do real diante do dólar, e esse continua sendo o maior nível das taxas desde 2001. Quem vai nos explicar exatamente como essa taxa de juros dos Estados Unidos impacta a nossa realidade no Brasil e também no mundo é o economista e professor da Unifesp, André Roncalha. Professor, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Grande prazer estar aqui com vocês. Professor, nós vimos uma declaração que foi feita pelo próprio presidente do Fed, Jerome Powell, dizendo que a expectativa é que essa redução ela vai demorar um pouco mais para acontecer quando nós olhamos para aquilo que era estudado ali, os pilares que são analisados pela gestão do Fed. Nós também estamos de olho aqui no Brasil, a próxima reunião, para a gente verificar se a nossa taxa ela continua caindo conforme olhamos para o movimento da Selic. Quando tentamos juntar esses dois movimentos, sabendo da potência que é a economia americana, isso nesse momento de segurar na porcentagem que está a atitude do Fed, pode de maneira muito imediata rebater aqui no Brasil, ou esse movimento ainda ele fica um pouco congelado e preso ali? Eu acho que afeta bastante aqui, principalmente a visão do mercado. Obviamente, o Fed mantendo essa taxa de juros no patamar em que se encontra, o mais alto patamar em décadas que os Estados Unidos têm, coloca um piso para a Selic, evidentemente, que é mais elevado do que se estava imaginando um tempo atrás. Então, isso é inegável. Agora, a questão é saber em que medida o processo de redução dos juros aqui no Brasil vão bater tão rapidamente esse piso. O meu entendimento é que a gente tem suficientes dados aqui dentro que indicam um processo de desinflação bem avançado. A gente teve mais um mês, em março, em que a inflação ficou abaixo daquilo que o mercado havia previsto. Existem já indicações no mercado de trabalho, né, com uma elevação marginal da taxa de desemprego, que mostra já uma desaceleração na geração de empregos aqui no Brasil. Não que essas coisas estejam diretamente relacionadas, mas são os indicadores que o Banco Central observa. Então, ter uma inflação de 3,5% já marcada para o ano que vem, que está dentro do limite de variação da meta, e esses indicadores, né, aqui que vão mostrando uma desinflação mais acelerada, permitiriam o Banco Central manter o ritmo de cortes da inflação. Por outro lado, é importante destacar que os bancos centrais hoje estão muito mais cautelosos, porque eles evitam, nesse sentido, ter que reduzir a taxa de juros e depois, sob pressões de novos dados e com novas informações, ter que elevar isso novamente. Então, certamente essa decisão do Fed de manter a taxa de juros não surpreende muita gente, porque já se esperava que ele não fosse reduzir a taxa de juros já agora no primeiro semestre, mas certamente reforça expectativas de que talvez ele venha demorar um pouco mais para reduzir os juros e, com isso tem um piso mais elevado aqui para a nossa taxa de juros no Brasil. Professor, o que está acontecendo por lá que os dados de inflação não estão passando ali confiança suficiente para a gente manter, então, essa taxa mais uma vez pela sexta reunião consecutiva? A taxa está parada desde julho do ano passado. A gente vê sempre também os índices de desemprego nos Estados Unidos muito baixos. As pessoas lá trabalham muito, os índices são muito baixos mesmo. E a gente sabe que o mercado de trabalho mais aquecido também aumenta a demanda, pressiona a inflação. Quer dizer, como achar um equilíbrio? Eles precisam colocar a inflação ali de uma forma sustentável para que também não acabe interferindo no mercado de trabalho. É complicado, né? Veja, a gente está passando por um momento em que todos os indicadores que durante décadas tiveram um comportamento mais ou menos estabelecido, quase mecânico, Renata, eles estão mudando agora. Então, veja que os Estados Unidos estão passando por um processo em que a inflação está caindo, com o mercado de trabalho muito aquecido, com um crescimento econômico muito maior do que, por exemplo, da União Europeia, que em geral
né, o continente com o qual a gente compara o comportamento da economia americana. O caso do Brasil é similar. A gente está passando por um processo de crescimento das expectativas de atividade econômica. O mercado, no início do ano, previu 1,5%, já está, né, acima de 2% para 2024, com a inflação caindo. Então, nesse contexto, os bancos centrais ficam um pouco mais receosos de tomar medidas muito drásticas, de tomar decisões que sejam mecânicas, que sejam, né, baseadas em regras, em vez de baseadas em dados. Tá? Então, eu digo isso só para dizer que a gente não está mais no cenário de inflação que a gente estava um tempo atrás. O que está segurando essas taxas nos Estados Unidos nesses patamares? São essencialmente dois indicadores. O preço de energia, que tem uma defasagem, e ele ainda aparece nos indicadores de inflação. A gente está falando essencialmente de gasolina, de gás, que eles ainda pressionam porque eles estão captando movimentos de 12 meses atrás. Só que agora os preços do petróleo já estão caindo no mercado internacional. Então, nos próximos meses, é bem possível que essas pressões já estejam reduzidas. E o segundo indicador, que você apontou muito bem, tem a ver com o mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho que está aquecido nos Estados Unidos, no sentido de que tem mais vagas abertas, e esse é o interessante, do que pessoas desempregadas. Ou seja, para um contingente de pessoas que estão procurando empregos, tem muito mais vagas do que pessoas que estão disponíveis. E isso, evidentemente, dá um poder de barganha para os trabalhadores que há muito tempo não se via nos Estados Unidos. Isso mantém, então, os salários relativamente elevados. E acaba, evidentemente, pressionando o consumo, pressionando esses indicadores de inflação. Porém, mesmo a diferença entre pessoas que estão procurando empregos e números de vagas abertas já caiu de uma distância de 5 pontos percentuais, que atingiu ali mais ou menos em meados de 2021, depois da pandemia, isso já reduziu para 2%. Então, esses indicadores também devem, em pouco tempo, começar a afetar os indicadores de inflação e, com isso, dar mais clareza para o Banco Central americano sobre a possibilidade de iniciar um processo de redução da taxa de juros básica deles. Então, acho que esses indicadores ainda não estão claros, né, que você e o Rafael colocaram muito claramente como incerteza, só que isso eu acho que nos próximos meses tende a clarear e, com isso, o Banco Central americano vai dar indicações mais claras de qual é o curso a ser seguido. Professor, quando a gente olha para esse ponto, aquilo que deve ser seguido, apesar dessas mudanças, nós vimos acompanhando principalmente a cobertura da mídia internacional, dizendo que as autoridades do Fed aguardam que essa deflação aconteça, mas eles estão procurando por pilares que consigam sustentar esse modelo. Nós temos, como eu falei na minha primeira pergunta, é uma economia que ela afeta automaticamente todo o globo. A gente vem acompanhando algumas mudanças econômicas aqui da América Latina, mas sempre de olho ali o que os Estados Unidos conseguem promover nesse instante. A gente consegue colocar em pontos que pilares são esses que as autoridades do Fed estão de olho, focando para que essa deflação aconteça num ritmo que seja mais avançado e não nessa falta de ritmo, como os próprios economistas lá apontaram nesse momento? Sim, primeiro a gente tem que considerar que o dólar ele não é mais uma moeda exclusivamente norte-americana, ele é uma moeda global. O mundo inteiro operacionaliza seus negócios baseados, pensando, sentindo e esperando em dólar. Então, quando o Banco Central americano toma uma decisão sobre as taxas de juros, ele tem que considerar todos esses mercados adicionais que sofrem a influência com as suas decisões. Então, nesse sentido, é evidente que o Banco Central americano está preocupado com o efeito que uma queda na taxa de juros vai ter, sobre o próprio valor do dólar relativamente às outras moedas, porque uma diminuição da taxa de juros norte-americana expulsa dinheiro dos Estados Unidos, que agora estão sendo atraídos para lá, como a Renata muito bem apontou, e eles começam, obviamente, a circular para países em que tem uma taxa de juros mais elevada, mesmo com o risco mais elevado, e o dólar se enfraquece. O segundo ponto tem a ver exatamente com o efeito dessa flexibilização de ter mais dólares circulando sobre os preços de commodities mundo afora. A gente está falando de minério de ferro, preço do petróleo, preço de energia em geral, né, gás natural, bem como alimentos. Então, o Fed ele observa todas essas variáveis e eu quero deixar bem claro, ele não gostaria de ter que observar todas essas variáveis. Seria muito mais confortável para os banqueiros centrais norte-americanos olhar exclusivamente a economia norte-americana. Mas eles têm essas preocupações, por quê?
reduzir antecipadamente a taxa de juros pode fazer com que haja um enfraquecimento do dólar e isso pode, evidentemente, gerar choques ali, algum tipo de agitação nos mercados internacionais, algo que o Fed, evidentemente, não deseja que ocorra, porque isso pode se voltar contra os próprios Estados Unidos na forma de maior incerteza. Professor, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite, até uma próxima. Uma boa noite para vocês e um feliz Dia do Trabalhador para todo mundo. Para nós, boa noite.